Boa noite, queridos amigos, queridas amigas do grupo de leitura. É com muita alegria que vamos iniciar a nossa reunião deste sábado. Agradecendo já, a Cidinha até colocou aqui, não é? Pela ajuda, pelo que está muito gostoso, dando os parabéns, os alimentos estão muito bons, que Jesus abençoe e ilumine todos aqueles que contribuíram para a realização desse bazar de quitutes. Nós agradecemos a todos, não é? E agora, para dar início à nossa leitura, lembrando que o Antônio e a Marilda está sempre nos acompanhando. E para dar início à nossa reunião de hoje, nós vamos pedir a Mara para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Vamos agora elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e até Jesus, nosso Mestre. Querido e amoroso Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, Senhor, nós os agradecemos por mais essa semana que passou. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, todos reunidos em vosso nome. Juntos com os benfeitores e amigos espirituais, esses emissários do alto, tão amorosos, trabalhadores de vossa seara, incansáveis trabalhadores do bem, que vêm ao nosso encontro nesses momentos tão desafiadores que todos estamos atravessando. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tantas bênçãos recebidas e nos dirigimos até vós, Senhor, humildemente, pedindo por toda a humanidade e por todos os irmãos que clamam pela tua piedade. Ó Mestre, a nossa condição imperfeita ainda não nos permite poder enxergar a vossa luz. Não nos permite poder caminhar em vossa direção pela nossa ignorância moral, pela nossa ignorância intelectual. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, agradecendo pela Tua presença. Seguimos confiantes, aproveitando este momento reencarnatório, aproveitando os desafios, as adversidades, para que o nosso espírito possa aprender e crescer um pouquinho mais a cada dia. Porque a grande certeza que temos é que não caminhamos sozinhos e que estás conosco, Jesus querido, nos acolhendo em seus braços e nos convidando a seguir os seus passos, superando as dores e as vicissitudes pelas quais necessitamos enfrentar. Muito obrigada, Jesus querido, pelo teu amor, pela tua bondade. E agora eu quero pedir licença para ler um pequeno poema do livro Antologia da Espiritualidade, Espíritos Diversos, pelo Espírito de Maria Dolores, intitulado Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos
enquanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens nas mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Uma boa noite, meus queridos amigos. Fiquemos todos com Deus e assim damos por aberto os trabalhos dessa noite. Nós agradecemos a nossa querida Mara pela prece, pela poesia. Ficamos felizes de ouvir sua voz tão serena, tão espontânea, tão normal, não é? Nós tivemos hoje ali no Bazar dos Quitutes e ficamos felizes também. Muito obrigada, Mara. E para dar continuidade, agora nós pedimos a Marilda para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, versículo 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrestes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade que deveis praticar, a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aquele que Deus colocou sobre o vosso caminho para serem os instrumentos dos vossos sofrimentos e colocar a vossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos e as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando curva-se a fonte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de vós que não tinha nada a se censurar. Enquanto vós tendes o vosso passado a espiar e fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sedes cristão. Essas palavras encerram tudo, um espírito amigo a abrir. Boa noite a todos, que tenhamos uma boa noite, um bom aprendizado a todos e muita fé no coração. Um bom final de semana a todos e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Marilda e continuamos nas nossas vibrações pedindo para que a mãezinha dela deixe rapidamente o hospital e, se Deus quiser, há de deixar. E agora nós vamos pedir ao nosso irmão André para fazer uma leitura do livro O Consolador. Boa noite a todos, amigos e amigas, Centro Espírita Adelino de Carvalho, de Uberaba. Hoje eu vou ler o livro O Consolador, questão 254, livro escrito pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. Questão 254, que é a paciência e como adquiri-la. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs
em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mister educar à vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura dessa questão. E agora, para fazer os comentários do Evangelho dessa pergunta, nós vamos pedir inicialmente o nosso amigo Sr. Vicente. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente o comentário, as trovas foram muito boas, começou até falando sobre a dor, Sr. Vicente. A dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos, né? Então, olha, tá? A Ivana está aí falando também que é muito legal ouvi-lo. E para dar continuidade, eu sei que a Ana Cláudia deve estar super cansada, porque fez panqueca até, não é para nossa alegria, mas ela vai continuar o comentário para nós desta noite. Boa noite, prezados irmãos do nosso grupo de leitura. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso humilde comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos a Jesus, aos benfeitores amigos que inspiram a nossa reunião, que possam estar conosco neste momento para o entendimento, a compreensão dessas lições maravilhosas que encontramos no Evangelho de Jesus. A lição de hoje, do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 7, a paciência. Eu confesso a vocês que essa lição, ela me toca muito e eu acho que ela define a minha vida. E eu acho maravilhosa essa frase do Espírito Amigo, que ele começa com uma frase que me acalenta, me consola. Desde a primeira vez que eu li essa lição, eu falei, puxa, para mim foi um achado mesmo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Essa frase, ela dá um consolo para a gente, porque quem não sofre, né? Que seja uma pequena dor, uma grande dor, uma perda de alguém, ou apenas uma dificuldade de se relacionar com o próximo, com o que está mais próximo de você, às vezes um irmão, um filho, um cônjuge, a gente fica pensando assim, a dor é uma bênção, porque Deus envia a dor para nós, para que a gente tenha a oportunidade de nos regenerar perante os nossos erros do passado ou os erros que a gente comete mesmo nessa vida. Porque se a gente pensar que por que nós erramos? Porque nós nos desviamos, né, do cumprimento da lei de Deus ou da rota da felicidade, da rota da evolução, que é a nossa destinação. Então, quando erramos e precisamos reparar, precisamos resgatar, precisamos regenerar, precisamos extirpar de nós ou a culpa, ou o ódio, a aversão. Então, nós precisamos desenvolver o amor. E esse amor, às vezes, para que a gente possa
conquistar esse amor paulatinamente, nós precisamos de muita paciência. Então, esse nosso amigo, ele nos diz que a dor é uma bênção, ela é uma oportunidade. Então, quando estivermos sofrendo, ele fala, olha, bendizei a Deus Todo-Poderoso, porque você está tendo a oportunidade. Seja paciente. A paciência é também caridade. E a caridade é uma lei, a prática da caridade é uma lei ensinada por Jesus e nós precisamos praticá-la, porque é assim que nós vamos conseguir realmente modificar o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva de futuro. E ele ainda diz para nós, eu acho muito interessante, que ele diz assim que da caridade que há uma bem mais penosa, que é bem mais difícil, mas é bem mais meritória, que é aquela que a gente perdoa os que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e para nos submeter à prova da paciência. Como é importante essa questão do perdão, suportar bem essa dor e saber perdoar aquelas pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho, porque são elas que vão nos, vamos dizer assim, nos aprimorar, né? Nos moldar, e aí isso vai transformando o nosso íntimo e nós vamos conquistando, porque a paciência é uma virtude que ela é adquirida, ela é conquistada. E a pergunta feita no Consolador, também muito bem explicada por Emmanuel, ele pergunta: que é a paciência e como adquiri-la? E a resposta muito mais interessante, porque é o nosso professor, é o Emmanuel que está dizendo que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem, na exemplificação. Então, paciência, muito mais do que a gente querer conceituar o que é paciência, é a gente exemplificar, é a gente vivenciar a paciência, porque a paciência é como o amor, ela é um sentimento, ela é uma expressão daquilo que você já conquistou ao longo, né, de um período vivenciado, de suas experiências, e você já conquistou esse amor ou já conquistou essa paciência, e agora você demonstra isso pela prática, pela exemplificação. E essa exemplificação, todos os dias nós somos convidados a exercer, porque todos nós temos família, filhos, temos companheiros de trabalho que podem nos levar a demonstrar essa conquista, essa virtude conquistada. Sempre irão acontecer situações que vão exigir de nós a paciência, aquela que você gradativamente conquista. E a gente só conquista porque a gente aciona a nossa vontade e a nossa mudança íntima, né? A nossa mudança interior, para nos esforçarmos dia a dia para esse exercício, tanto para o amor incondicional e restrito por todos os seres, como para essa paciência. Então o Emmanuel fala que para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Olha como isso é importante, disciplina conosco mesmo e conter os nossos impulsos, porque nós somos impulsivos, nós somos livres. Então a liberdade do mundo interior não pode fazer com que você seja impulsivo na ação. Na verdade, essa liberdade
nos dá a condição de exercitarmos a disciplina e dominar os nossos sentimentos, os nossos impulsos, para que a gente possa, dia a dia, vivenciar, viver, experimentar, exemplificar mais amor e mais paciência. É isso, queridos amigos, não esquecendo sempre que Jesus é o nosso modelo, então nos inspiremos na paciência que Jesus demonstra, que Jesus demonstrou, que ainda demonstra, conosco o tempo todo, nos enviando benfeitores amigos que estão sempre conosco. E assim, queremos encerrar as nossas considerações, agradecendo pela oportunidade, e fiquemos todos com Deus. Uma boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia por seu comentário nesta noite. Não preocupa com o tempo, Ana Cláudia, deu certinho. E agora vamos pedir a nossa Alessandra para fazer para nós uma leitura do livro Opinião Espírita. Boa noite a todos. Dando início à leitura do livro Opinião Espírita, Emmanuel, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Facho Libertador. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Rompe os limites que lhe circunvalam o planeta, em forma de horizontes, e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empana a ideia da vida. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas, e fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece o entendimento, ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal, que lhe repontem da senda. Parte as brilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor impropriamente atribuídos à excelsa providência, e oferece-lhe o conhecimento de reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na terra ou em outros mundos. Derrete as algemas de tristeza que lhe aprisionam o sentimento, na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da instância física, solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino. O Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo o cativeiro de ignorância. Se te encontras quanto nós entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo, entrega as nossas consciências endividadas. É natural que a conta e o rendimento que se relacionam com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Boa noite, que Jesus abençoe a todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra por essa belíssima leitura com esses passarinhos aí de fundo musical, que beleza, né? E para comentar esse texto, nós vamos pedir para dar início Marco Antônio. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite para participar dessa reunião. Para a gente é sempre um prazer, uma honra e uma alegria estar com todos vocês, mesmo à distância física, mas conectados no mesmo pensamento, na mesma vibração, no mesmo desejo de estar com Jesus. A mensagem de hoje, do livro Opinião Espírita, se intitula Facho Libertador. É o capítulo 6, mensagem de Emmanuel. E o facho libertador que Emmanuel comenta é a própria doutrina espírita.
é um facho de luz libertando o nosso pensamento, nossa visão de mundo, do que hoje, até hoje, predomina na nossa sociedade. Por um lado, as religiões em geral, elas têm uma visão ainda, de uma certa forma, do mundo e do universo, ainda uma visão da Idade Média ainda, né? Para elas ainda, de uma certa forma, a Terra é o centro do universo, mesmo que eles não admitam isso formalmente, mas a gente vê que eles agem dessa forma, porque a Terra é o centro do universo, né? Onde tudo ali gira em torno da Terra, todo o drama humano gira em torno da Terra, né? Espiritual ali, com a vinda de Jesus, com a morte dele, valoriza muito mais a morte do que a vida dele, né? Ao contrário do espiritismo. E ao mesmo tempo a visão assim, existe um céu lá em cima, um inferno aqui embaixo, quem vai para um fica para sempre lá. A gente vê que uma visão que talvez na Idade Média ela tenha tido algum sentido, porque era a visão de universo. Mas a partir do momento, né, que os cientistas, que os astrônomos mostraram a imensidão do universo, a gente vê que é uma visão que não tem o menor sentido essa, né? E a visão espírita não, ela larga todo o universo. Na nossa casa não é só a Terra. E se a Terra acabar? Tem bilhões, trilhões de outras casas para a gente reencarnar, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa para merecer para um lugar igual ou melhor. Porque senão a gente também, se a gente não cuida bem da nossa casa terrestre, a gente vai acabar, se a gente for para outro planeta, a gente vai acabar para um planeta pior, né? Que não dá as condições que a Terra maravilhosa nos dá. Por outro lado, a ciência, embora admita astronomicamente o universo como um todo, quando se trata em termos de vida, eles também estão na Idade Média, né? Para eles a vida se resume à Terra. Ainda estão pesquisando se há vida em outros planetas, mas de uma forma assim, se há composto de carbono, como se toda a vida fosse igual à da Terra. Então, é muito limitada a ciência. A ciência é limitada por causa do método. O método científico ele exige experimentação, comprovação, ela exige... Então, não cabe muito você ter informações e aceitar essas informações. Mesmo que o cientista individualmente possa aceitar, por exemplo, a visão espírita, a comunidade científica ela acaba sendo limitada pelo método, o método de experimentação, o método de observação matemática. E no caso da vida, para eles, por enquanto, a vida se resume na Terra, né? E se resume a um fenômeno biológico. A comunidade científica ela não admite uma vida espiritual. Ela não admite que há vida além da matéria biológica, embora não explique como a própria vida surgiu, né? Ela todas as explicações, entre aspas, científicas sobre a vida são meras especulações sobre como a vida surgiu. Então ainda é um grande buraco dentro da comunidade científica a existência da vida, a partir de moléculas inorgânicas, elas se juntam e formam a vida, formam uma célula, que é um microcosmos, né? Que é uma entidade complexa, não só na forma, mas na fisiologia, nas funções. Se a gente for estudar o que a célula faz, a gente fica de boca aberta, uma simples célula. O nosso corpo é composto de trilhões delas, né? Então a gente vê que a ciência, a comunidade científica ainda também é bastante limitada. Então a doutrina espírita lança um facho de luz dentro da visão religiosa e dentro da visão científica. Kardec fala isso, se não me engano, na Gênese, que o espiritismo caminha passo a passo com a ciência até um certo ponto. Chega um ponto que a ciência fala, eu não posso ir mais. E o espiritismo fala, bom, daqui vou eu. E aí o espiritismo continua, né? Então o espiritismo está além da ciência, né? Ele compreende coisas que a ciência um dia ainda vai chegar lá, mas vai demorar. Nós não podemos esperar que a ciência comprove que existe vida espiritual. Ela vai comprovar através de equipamentos, vai precisar desenvolver esses equipamentos. Ela vai ter que estudar de que são feitos esses compostos, né, dos corpos espirituais, dos perispíritos. Isso aí demora às vezes séculos, se não milênios, não sei, né? Que há vidas em outros planetas. Isso o espiritismo já fala há 150 anos. Vida inteligente. E Kardec se comunicou com espíritos de outros planetas, né? Na Revista Espírita tem várias mensagens de espíritos que habitavam outros planetas e vieram aqui se comunicar. Então, realmente, o espiritismo é um facho de luz, mas fica a observação de Emmanuel no final da mensagem.
Ele nos oferece esse facho de luz. E o que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos nos modificando a nossa vida, modificando a nossa visão de mundo. Nós enxergamos a vida a partir do Espiritismo, ainda continuamos enxergando a vida, né? Com uma idade média que trazemos dentro de nós, separando bons e maus, eu sou bom, aquele é mau, aquele é errado, eu sou certo. Todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, em caminho para a evolução, criados pelo mesmo Criador e com a mesma destinação, né? Mas ainda temos essa separatividade, ainda trazemos de nós as visões medievais que nós sempre carregamos. Então está na hora da gente aproveitar esse facho de luz e iluminar também dentro de nós mesmos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos abençoe. Hoje e sempre, um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite e por estarmos juntos novamente. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Marco Antônio pelo comentário. Vimos aqui que a nossa Eurípides está presente, que alegria, já recebeu até uma rosa da Ivana, né? E para dar continuidade, nós vamos pedir ao nosso irmão Paulinho para prosseguir nos comentários da noite. Prezados amigos, boa noite. Recebam o meu fraternal abraço e a minha gratidão pela oportunidade desse convívio rico e fraterno nesse espaço virtual e que, por bênção divina, a cada semana mais se consolida. Nossos comentários modestos hoje são sobre a página do livro Opinião Espírita, lição número 6, intitulada Facho Libertador, e que o querido benfeitor Emmanuel trouxe à luz após o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, que nos instrui sobre a vinda do Consolador prometido por Jesus e que se traduz nos preceitos e revelações que Kardec codificou em 18 de abril de 1856. Se pudermos refletir um pouco como estava o homem e o mundo antes do advento do Espiritismo, compreendemos melhor a importância do Espiritismo na modificação da humanidade e do planeta. As relações humanas se baseavam no egoísmo e no orgulho que sufocavam as menores tentativas de distribuir o pão do corpo e o pão do espírito. E a força e a crueldade eram a receita e a medida da opressão. Todavia, quando reavivou a primeira e a segunda palavras do alfabeto divino, o amor e a reencarnação, as lápides dos túmulos foram rompidas e as realidades da vida espiritual reveladas. As estruturas do velho mundo foram realmente abaladas. Assim, novas leis foram reveladas, e aquele Deus tribal, primitivo, vingativo, deu lugar à compreensão de um Deus cósmico e sábio, que nos ampara mais pela misericórdia que pela justiça. Com essa compreensão, vamos estudar e aprender que os ensinamentos da doutrina espírita são valiosos serviços que nos são prestados com o objetivo de nos fazer evoluir e superar os limites desse mundo de provas e de expiações, como já nos ensinou o Livro dos Espíritos. Agora vejamos como Emmanuel nos ensina a refletir nesses serviços de aprimoramento individual e coletivos ao mesmo tempo, porque com a doutrina vamos aprender que a nossa evolução está irremediavelmente ligada à evolução daqueles que estão perto de nós, daqueles que nos são caros, enfim, com a evolução da própria humanidade. O primeiro serviço que a doutrina espírita nos presta é de nos conscientizar da responsabilidade pela própria libertação de nossa inferioridade. O Espiritismo nos mostra também
como devemos entender nosso Pai Celestial através de suas incontáveis moradas universo afora. E assim, com essa visão cósmica da grandeza e da bondade de Deus, vamos seguramente superar com mais facilidade as nossas dores, as nossas provações, nesse mundo ainda tão necessário às nossas imperfeições. O Espiritismo, se bem compreendido, tira de nós a ideia de que somos cobaias pensantes em um vale de lágrimas e nos fala da justiça e bondade incomensuráveis de Deus, que nos dá oportunidades iguais a todos. O nosso aproveitamento, que por ser de livre arbítrio, nem sempre é igual, e por isso nossa cegueira ou incompreensão às vezes demora um pouco mais a cair. Uma outra coisa que a doutrina nos ajuda, ao nos oferecer o serviço que a reencarnação nos presta em favor da nossa evolução e da Terra, parte aquelas grilhetas de sombra que nos prendem à nossa inteligência em falsos princípios e maldição. E o que é triste, achar que Deus tem privilegiados, em sua maneira de selecionar os seus felizes, deixando a si próprio largados os infelizes. Se nós bem observarmos os benefícios de alegria que o Espiritismo nos prestou, nos emocionou com tantas histórias, com tantos ensinamentos, nós não teremos razão alguma para ficarmos atados às algemas de tristeza e com aquela tenebrosa perspectiva do adeus eterno perante a morte de um ente querido. A doutrina espírita clareia-nos o raciocínio, põe a nossa mente sob a luz da sobrevivência para além dessa instância física. E esse problema de evolução que todos nós questionamos, em relação àquelas palavras, de quem somos, de onde viemos e para onde iremos, o Espiritismo também é um facho libertador, pois tira de nós as angústias, demole as muralhas da separação, as clausuras do pessimismo e abole os cativeiros da nossa ignorância. São os velhos problemas do ser, do destino e da dor que o Espiritismo facilitou a nossa compreensão. Então, essa é mais uma atividade, é mais um serviço que a doutrina espírita nos presta, para o nosso consolo e para a nossa esperança. Agora, prezados irmãos, como nós já ouvimos falar, não existe almoço de graça, vamos ver a nossa responsabilidade diante de tanta graça, de tanta concessão que o Espiritismo veio a trazer para nós. E por isso nós perguntamos, se nós nos encontramos entre aqueles que recebem tanto da nova revelação, por que não perguntar a nós mesmos, que tipo de troca, que tipo de retribuição estamos prestando ao Espiritismo, Porque em serviço de apoio, cooperação e amor, mesmo sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo entregue às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Nós lembramos aqui daquela famosa história dos talentos, Então não devemos enterrar o talento precioso que Deus colocou em nossas mãos ao nos deixar travar conhecimento dos valores do Espiritismo. Eu gostaria de pedir perdão pelo alongamento das palavras, agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aqui o meu boa noite.
Nós agradecemos o comentário de nosso querido irmão Paulinho e para dar continuidade, nós vamos pedir a Ivana para fazer uma narrativa para nós. Boa noite, nossos caros amigos da nossa querida Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria que estamos aqui para ler do livro Estante da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, Irmão X, a lição número 21, intitulada Materialismo e Espiritismo. Conta-se que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava, no Rio, uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos, que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e, em seguida, respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenham arrebatado às fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído à paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas,
os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que olvidem os ultrajes recebidos. Os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio. Os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Pelo Espírito, Irmão X, Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Uma boa noite, que Jesus esteja conosco, nos ajudando a vencer a nós mesmos. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Nós agradecemos a nossa querida Ivana por esta maravilhosa página e agora, encerrando a nossa reunião da noite, que ultrapassou alguns minutinhos, perdoáveis, tenho certeza, nós vamos pedir a nossa irmã Yandra para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, por ter nos dado mais essa grande oportunidade de termos estado todos reunidos nesse dia de hoje. Que todas essas lições se gravem em nossas almas e que possamos sempre praticá-las. Pedimos pela saúde dos enfermos e que Deus possa estar presente em todos os lares em desarmonia, levando sempre paz, o amor e a fraternidade à humanidade inteira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os mal, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, para sempre. Amém. E com a bênção de Deus e de todos os mentores espirituais da Casa Delino de Carvalho,
damos encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra por essa prece maravilhosa e também pelo fundo musical, o seu, da Ivana, de todos, maravilhoso. E assim agradecemos aos que leram, aos que comentaram, aos que fizeram prece, aos que só ouviram e vibraram. Que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus. Boa noite.